já está lá em cima. Vai se preparando, porque nós vamos fazer o jejum de 40 dias, amém? Aquele nosso jejum anual, que fazemos todo ano, pela palavra profética que Deus tem nos entregado. Então vai se preparando, que em breve vamos estar anunciando o jejum de 40 dias, amém? Por que 40? Porque 40 na Bíblia é um número de mudança, é um número de transferência, é um número profético para mim e para você, para nós vivermos as palavras proféticas que Deus tem mandado para a sua igreja, amém, amados? Aleluia! Esses dias eu ouvi um louvor muito antigo, querido, no tempo da minha caminhada, da minha conversão, que falava da grandeza de Deus. Então eu quero começar essa mensagem, primeiro falando das grandezas e do poder de Deus. O que é impossível para você, saiba que para Deus nada é impossível, amém? Nós vamos hoje, é a essência da pregação, porque Deus tem uma revelação para entregar para nós, querido. No livro de Jeremias fala da grandeza de Deus, fala do grande poder de Deus, do grande amor de Deus, da majestade de Deus, da glória de Deus, da misericórdia do Senhor, do perdão, da honra do Senhor, porque o nosso Deus é grande, gente. Tem um apóstolo amigo meu que fala assim: o meu Deus é grandão. E eu respondo para ele: o meu também. O nosso Deus é um Deus de coisas grandes. E é por isso que nós temos a confiança e a fé nesse Deus que é grande, que nada é impossível para Ele. Nós sabemos também que Ele é digno de receber todo louvor, toda glória, toda honra e toda adoração. Ele não divide a sua glória com ninguém, querido. E nós sabemos que nas adversidades da vida, nesse tempo de crise, de pandemia, neste ano que passou, teve muitos problemas, tiveram situações que muitas vezes vieram sobre a tua vida para nos paralisar através do medo, que quer fazer a gente se sentir o quê? Pequeno, que quer fazer a gente se sentir o quê? Vulnerável. Mas eu quero te lembrar nesta noite que nós servimos um Deus grande. Ele nos sustenta e nos protege com a sua boa mão e poderosa mão, diz a palavra do livro de Isaías. Você que muitas vezes, querido, fica com essa desconfiança, se sentindo pequeno, vulnerável, com medo, o Senhor já tem uma palavra para você nesse início, querido. Isaías 41:10 diz assim: não temas, não te assombres, eu sou o Senhor teu Deus, eu te sustento com a destra da minha justiça, querido. Então nesse ano de 2021 você tem que entrar com essa confiança, sabendo que diz em 1 Crônicas que o Senhor é dono de tudo, o Senhor é dono de todas as coisas. Em Jeremias diz que o Senhor pode todas as coisas, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente. No livro de Lucas diz que para Deus não existe nada impossível. No livro de Apocalipse diz que o Senhor é o começo, o Senhor é o fim, o Senhor é o alfa, o Senhor é o ômega, e Ele está no controle de todas as coisas. No livro de Jeremias diz que Deus criou todas as coisas, querido. No livro de 1 Crônica diz que Ele sustenta tudo, Ele domina sobre tudo, Ele reina sobre tudo. No livro de Romanos diz que nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. E a Bíblia também diz assim: o diabo não pode fazer nada sem a permissão de Deus. Lembra quando o Satanás quis tocar em Jó? Ele teve que perguntar para Deus se ele podia. Então Deus está no controle de tudo. O diabo não pode te tocar sem a permissão de Deus, irmão. O diabo não tem esse poder. Então queria, antes da gente colocar o texto aqui no telão, essa palavra hoje é para quem tem sonhos. Quantos aqui, além de mim, tem sonhos para este ano, querido? Aleluia. Mas, muitas vezes, os nossos sonhos são tão grandes, que às vezes a gente fica pensando, humanamente é impossível isso de acontecer.
Eu estou falando para sonhos grandes. Você precisa sonhar grande, porque o Deus que nós servimos é um Deus de coisas grandes. E quando nós sonhamos grande, querido, a gente sabe que humanamente eu estou falando, é impossível, porque o sonho é tão grande, que você sabe que humanamente é impossível realizar aquele sonho. É como que foi na visão que Deus nos deu. 2 pessoas falando que ela tinha sonho, mas era impossível humanamente falando. E a outra pessoa, ao invés de injetar fé nela, ao invés de liberar uma palavra, ao invés de orar por ela, a outra pessoa falou: eu também tenho sonhos grandes, mas humanamente é impossível esse sonho de ser realizado. E humanamente, querido, falando, é mesmo, porque às vezes o teu sonho é tão grande, só que você não tem recursos. Às vezes você tem projetos, sonhos, mas você não tem dinheiro para viabilizar esse projeto, esse sonho. Ou em qualquer área, às vezes o teu sonho é de uma cura, o teu sonho é de algo espiritual, eu não sei, mas às vezes humanamente você fala: meu Deus, como que isso vai se tornar possível? Como isso vai ser realidade? E nesse sonho que nós tivemos de sexta para sábado, quando Deus me deu esse sonho, querido, porque uma coisa é Deus te dar uma visão, a outra coisa é você ter um entendimento da visão. Quando Deus deu a visão para Daniel, a Bíblia diz assim: Daniel teve a visão, e logo em seguida Daniel depois teve o entendimento da visão. Tem coisas que Deus mostra para você, que no primeiro momento você não entende. Você teve uma visão, e agora você vai ter que buscar o entendimento dessa visão. E muitas vezes Deus vai te mostrar coisas que ainda não é para você falar, ainda não é para você entregar, é só para você orar, é para você gerar. Porque tem um tempo certo, irmão. Às vezes Deus te mostra algo, mas ainda não é tempo de você ainda fazer aquilo. Mas é tempo de você gerar no teu espírito aquilo que Deus te mostrou, amém? E nesta visão, neste sonho, quando Deus nos deu esse sonho, Deus nos deu entendimento. Pessoas que estavam com sonhos, mas acham que esses sonhos são impossíveis. E Deus nos falava: traz uma palavra para a minha igreja, porque muitos têm sonhado, mas eles acham que é impossível de ser realizado. Então hoje é para você que está aqui nos ouvindo presencialmente, para você que nos acompanha pela internet, você que vai ouvir essa mensagem talvez semana que vem, o mês que vem, eu não sei. Mas todos que tiverem acesso a essa mensagem, meu irmão, é para quem está ouvindo, para quem vai ouvir. Então nós vamos compartilhar no livro de Lucas, capítulo 1, do verso 26 ao 38. A pastora vai me ajudar no telão. Se você quiser acompanhar aqui conosco, nós vamos falar de quando Deus anuncia a Maria o nascimento do Salvador, do Messias, do Cristo, do ungido, amém? Então Deus agora vai gerar em Maria um sonho, amém? Então que você se abra para que essa palavra fale com você, porque Deus hoje não vai falar mais com Maria, hoje Deus vai falar conosco, amém, queridos? Aleluia, vamos lá. No 6º mês, Deus enviou um anjo, Gabriel, a Nazaré, cidade da Galileia. Eu não vou ler todos, nós vamos versículo a versículo e vamos buscar as revelações dentro de cada versículo que Deus vai nos dando. Irmão, aqui, para falar com Maria, Deus enviou quem? Um anjo. Então, para falar com Maria, Deus escolheu falar através do anjo. Hoje Deus escolheu falar conosco através da sua palavra, aleluia. E da mesma maneira que o anjo está anunciando a Maria as coisas que vão acontecer no futuro, hoje o Senhor está anunciando o futuro através da sua palavra para a minha vida e para a tua vida. Porque o livro de Amós diz que Deus não faz nada antes sem revelar os seus segredos aos seus servos, os seus santos, os profetas de Deus. Então Deus hoje está revelando algo que vai acontecer conosco em 2021, através da palavra dele, amém? No versículo 27, vamos continuar lendo a história. A uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. Queridos, nós temos que entender o contexto. Maria aqui está prometida em casamento para José. E naquele tempo eles eram noivos.
E na cultura judaica, os noivos moravam juntos, na mesma casa, junto com seus familiares. Só que eles não tinham relacionamento íntimo, eles não tinham relacionamento sexual. Então eles estão noivos, moram junto com seus familiares, mas eles ainda não têm relacionamento íntimo. Por isso que a Bíblia diz que Maria era o quê? Virgem. Amém, gente? Vocês estão comigo? Aleluia. Querido, por que essa palavra, ela é tão poderosa, tão maravilhosa? Por que essa palavra é para todos nós que estamos aqui, para aqueles que estão nos ouvindo pela internet, para aqueles que vão assistir depois? Por quê, querido? Por causa do amor de Deus. Por causa que a vontade e o desejo de Deus para com o seu povo e os seus filhos é que essa palavra se cumpra na sua vida neste ano de 2021. É por causa do amor, querido. Entende? Deus é grande e o amor dele também é grande. Por isso que a Bíblia diz, lá no livro de Romanos, capítulo 8, 38, 39, que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está revelado em seu Filho Jesus Cristo de Nazaré. Nada pode nos separar do amor de Deus. Amém? Aleluia. No versículo 28, vamos ver o que o anjo fala para Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Aleluia. Querido, só que você tem que entender, Deus não está falando mais com Maria, Deus está falando comigo e com você. E o que o Senhor está falando conosco nessa noite? Alegre-se, agraciados, o Senhor é contigo. Alegre-se, igreja, alegre-se, família Fogo para as Nações, alegre-se todos vocês que ouvem esta mensagem, o Senhor está contigo. Aleluia, glória a Deus, querido. Por isso, irmão, nós temos que entender a mesma passagem de quando Deus manda o anjo falar com Gideão. O anjo vai até Gideão e fala assim: Gideão, o Senhor é contigo, varão valoroso. E Gideão fala assim: mas Senhor, se o Senhor é conosco, por que nós estamos nessa crise? Por que isso está nos acontecendo? Por que nós temos que ficar escondido em cavernas? E o anjo está falando: Gideão, de novo, pela segunda vez, Gideão, homem valoroso, Deus é contigo. E Gideão começa a conversar com o anjo, e parece que ele não entende o que o anjo está falando. E Gideão responde assim: mas se o Senhor é comigo, por que tudo isso nos sobreveio? Por que nós estamos sendo destruídos? Então Deus fala de novo: Gideão, o Senhor é contigo. E Gideão, querido, no meio da crise, ele não consegue entender. Muitas vezes você no meio da crise não entende que Deus está falando que Ele é contigo. Independente do que você está passando, independente daquilo que te sobreveio, independente da informação, da notícia que chegou para te abater, te chegou para destruir, te chegou para mexer com o seu emocional, te chegou para te colocar para baixo, o Senhor está dizendo: independente de tudo isso, eu sou contigo. Aleluia, querido. No versículo de número 29, vamos continuar na história. Maria, então, ela fica perturbada, ela fica perplexa com essas palavras do anjo, pensando no que poderia significar esta saudação. Por quê, querido? O anjo aparece para Maria, diz que o Senhor é com ela, diz para ela se alegrar, diz que ela é agraciada, mas o anjo ainda não trouxe a informação, a revelação, a notícia do céu para ela, amém? O anjo está se apresentando para ela. Então Maria, então ela fica perturbada, que saudação é essa? Por que o anjo me visitou? Por que ele está falando isso comigo? Maria está tentando discernir aquele momento. E nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus e a discernir a voz de Deus. A Bíblia diz, querido, que neste mundo tem muitas vozes. Por isso que às vezes você ouve uma voz no seu ouvido que não é boa. Esses dias eu vi na internet uma pessoa de um lado
o anjo, do outro lado o demônio. Um fala no ouvido, o outro fala no ouvido. E muitas vezes o demônio, Satanás, o inimigo, o nosso adversário, ele fala na nossa mente. Ele fala no nosso ouvido. E você precisa discernir quando é uma voz de Deus, quando é a voz do diabo, quando é a voz da sua emoção, quando é a voz da multidão. A Bíblia diz que nesse mundo tem muitas vozes. E hoje, a voz do que fala conosco, querido, é a voz do Apocalipse capítulo 1, verso 8. É a voz daquele que diz: eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio e o fim, eu sou o grande eu sou o que falo com você hoje, igreja. Então hoje é a voz de Deus falando. Eu não sei que voz você tem ouvido. Se a voz é do medo, a voz do diabo, a voz das más notícias, irmão. Eu não sei que voz que você ouviu esses dias. Mas agora você está ouvindo a voz do Todo-Poderoso, do grande eu sou. Aleluia. E no versículo de número 30, vamos ver então quando Maria está discernindo, quando ela está assim, querendo entender o que o anjo fala para ela. Versículo 30. O anjo lhe disse: não tenha medo, Maria. Oh, aleluia. Você foi agraciada por Deus. Então Maria, no primeiro momento, ela ficou preocupada, com medo, tentando entender que saudação que era aquela. Quando o Senhor vê que esse sentimento está no coração dela, o anjo diz o quê? Não tenha medo, Maria. Você é agraciada por Deus, aleluia. Irmão, nós temos que entender algo aqui nesse contexto. Maria, ela é noiva, ela é virgem. E agora Maria vai receber um chamamento. Maria vai receber os planos do Senhor para a vida dela. Amém? E aqui ela precisa tomar uma decisão. Ou ela aceita ou ela não aceita. Porque Deus não obriga nada a ninguém fazer nada. Amém? Então Deus está revelando o futuro de Maria. Aleluia. Aqui no versículo 30, o Senhor diz o quê? Não tenha medo, aleluia. Mas Deus não fala mais com Maria. Deus está falando comigo e com você nesta noite, querido. O que Deus está falando? Não temas. Não tenha medo. Não te assombres. Eu sou o Senhor teu Deus. Tudo está no controle da minha mão. Por que Deus está falando isso conosco, querido? Porque notícias que chegam até nós, muitas vezes nos traz medo. E o Senhor hoje está falando: não temas, não tenha medo. Amém? Aleluia. No versículo de número 31. Aleluia. Deus vai começar a gerar algo agora. Ó Deus gerando em Maria os sonhos de Deus, irmão. Eu sei, Maria tinha sonhos. Mas agora Deus está gerando o sonho dele nela. Olha o sonho de Deus. Maria, você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Deus dá a visão, Deus gera o sonho, Deus dá o nome do sonho, Deus está revelando os planos dele através de Maria. Deus está colocando em Maria o maior sonho de Deus na terra, que é o nascimento do seu Filho amado, Jesus Cristo, que é aquele que vai salvar a humanidade. Aleluia, querido. O que esse versículo quer dizer comigo e com você hoje, querido? Presta atenção. Hoje, começo de janeiro, começo do ano de 2021, Deus está gerando algo novo que vai nascer neste ano, na minha vida e na tua vida. Assim como Deus gerou em Maria e algo ia nascer naquele ano, o Senhor está gerando algo novo hoje que vai nascer em 2021. Por isso que Jeremias diz assim: ah, soberano Senhor, tu fizeste o céu e a terra pelo teu grande poder e por teu braço estendido. Nada é difícil demais para ti, diz Jeremias. Olha que interessante, irmão. Jeremias, ele exalta as grandezas de Deus. E no final do versículo 17 ele diz assim: nada é difícil demais para ti, Senhor. É a mesma coisa quando Deus apareceu para Moisés. E milhões e milhões de pessoas com fome.
E Deus fala para Moisés: Moisés, eu vou mandar comida para todo mundo. Aí Moisés, ele dá uma titubeada, ele dá uma derrapada na pista, ele não pensa antes de falar, e ele fala: mas Senhor, como é que o Senhor vai fazer isso? Nem se o Senhor matar todo o gado da terra, dá para alimentar todos esses milhões de pessoas. Aí Deus fala para Moisés: você está achando que tem alguma coisa difícil que eu não possa fazer, Moisés? Pois tu verás com os seus olhos o que eu farei. Irmão, presta atenção o que Deus está falando. Não sei o que te falaram, eu sei o que o meu Deus está falando. E o meu Deus está falando que nada é difícil demais para Ele. Entre o que você ouviu do homem, o que você ouviu do inimigo, o que você ouviu do adversário, o que você viu nessa situação, e entre a voz de Deus, com qual você ficará? Fique com a voz do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. No versículo 32, o anjo começa, ele continua a revelação do sonho de Deus e Maria. Aleluia. Olha só ele falando: ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Querido, Deus está falando que o que vai nascer em Maria vai ser algo grande, vai ser algo grandioso, porque ele será chamado Filho do Altíssimo, ele será o Cristo ungido, o enviado de Deus. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. Deus dará toda a autoridade e reinado para esse filho que vai nascer em Maria, que é chamado Jesus Cristo de Nazaré. Nesse versículo de número 32, meu irmão, nós temos que entender o seguinte: hoje Deus te trouxe aqui para te revelar seu futuro, para falar que está nascendo, que está gerando em você, e o que está gerando em você, o Senhor manda te dizer, será algo grande. Não é pequeno não, irmão. Será algo grande, aleluia, na grandeza desse Deus, como diz em Jeremias: ninguém há semelhante a ti, Senhor, tu és grande, e grande o teu nome e poder. Então você tem que entender que hoje, Deus está gerando em você algo grande, querido, muito grande, aleluia. Verso de número 33, vamos continuar vendo Deus revelando o futuro de Maria. E ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Nesse versículo 33, querido, nós temos que entender. Aqui Deus está falando, ele vai reinar sobre o povo, sobre a terra. O seu reino não terá fim, aleluia. Nesse versículo 33, você tem que entender que Deus está falando que eu e você, meu irmão, vamos reinar com autoridade em Cristo Jesus. Assim como Jesus reinou com autoridade, nós também vamos reinar com autoridade. Por isso que no livro de Marcos, capítulo 16, diz assim: em meu nome vocês falarão novas línguas, em meu nome, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, em meu nome vocês expulsarão demônios, em meu nome, se vocês colocarem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Isso é autoridade, no nome de Jesus, querido. Olha que banquete que Deus preparou para nós no culto de hoje, aleluia. Vamos ver o verso 34, amados. Perguntou Maria ao anjo. Até agora o anjo estava falando. O anjo deu todo o plano, todo o projeto para Maria. Agora Maria vai perguntar o quê? Como acontecerá isso? Maria está perguntando como que isso vai acontecer. O Senhor falou que está gerando algo, que eu vou dar a luz ao Messias, ao Filho do Altíssimo. Ele será grande, seu reinado não terá fim. Mas como vai acontecer? Porque ela era virgem. E como uma mulher virgem, que não tem contato sexual com teu noivo, teu marido, vai gerar um filho? Isso é impossível. Então Maria está perguntando, como isso será possível? Talvez, querido, você tenha perguntado para Deus: Senhor, eu tenho sonho sim, mas como isso vai ser possível? Olha a minha situação, olha o que aconteceu, olha as notícias que têm chegado até mim. Olha, Senhor, como é que está o país,
Como é que está o mundo? Como, Senhor, isso vai acontecer? Maria está perguntando, como isso vai acontecer? Como isso será possível, querido? E talvez você tenha perguntado para o Senhor, como que vai ser possível, Senhor? É a mesma coisa de quando Deus apareceu para Abraão e Sara. Que Deus dá a revelação que eles teriam um filho. Só que Sara era estéril, era velho. Abraão era velho, irmão. Quando receberam a promessa com 75, imagina quando foi ter o cumprimento da promessa, que foi mais 25 anos. Mas o Senhor apareceu para Sara e diz, daqui um ano, eu voltarei e Sara terá um filho. Aleluia. E Isaac nasceu. Aleluia. Como, irmão? Eu não sei. Como eu não sei, mas eu sei que Ele faz. Eu sei que Ele opera. Eu sei que Ele promete. Quando Ele promete, Ele cumpre. Eu sei que Ele realiza. Eu sei que Ele é um Deus de poder, de milagre, de glória. Como Ele vai fazer, eu não sei. Eu sei que Ele vai fazer. Por que eu sei? Porque Ele revelou essa palavra. E Ele está dizendo, eu farei, ponto. Milagre a gente não explica. Milagre a gente vive. É ou não é verdade? Foi no médico, o câncer está lá. Depois de uma semana, vai lá, o câncer sumiu. Como? A medicina não explica. Eu não explico, você não explica, mas o milagre aconteceu, amém? Aleluia, esse é o nosso Deus, é assim que Ele trabalha. Versículo de número 35, Deus vai dar a resposta. Quando Maria pergunta como isso é possível, ó a resposta aqui do anjo. O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você, aleluia, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Irmão, quando você está perguntando, assim como Maria perguntou, como isso vai acontecer, Senhor? E Deus deu a resposta, isso vai acontecer porque o Espírito Santo virá sobre você. Talvez nessa causa, nessa situação, que você pode perguntar, Senhor, como esse milagre vai acontecer na minha vida? O Senhor está te respondendo, pelo poder do Espírito Santo, que vai nascer algo novo na tua vida, irmão. Por isso que o livro de Isaías diz assim, eis que eu vou fazer uma coisa nova, abrirei rios no deserto e caminhos em lugares secos. Como? Pelo poder do Espírito Santo de Deus. Amém? Versículo de número 36, aleluia. Olha agora Deus revelando outra coisa que Maria também não sabia. Olha que Deus fala, também Isabel, a sua parente, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril, já está em seu 6º mês de gestação. Irmão, Deus traz a revelação do futuro de Maria. Agora Deus está trazendo a revelação do futuro de Isabel, sua prima. E está falando assim, ó, sua prima Isabel, que era estéril, que era velha, que não podia ter filho, ela já está grávida e já está no 6º mês de gravidez, aleluia. O que Deus está nos falando nessa noite, querido? Deus vai curar toda a sua esterilidade, tudo aquilo que está parado na sua vida vai ter vida. E Deus, irmão, está falando, Ele não vai fazer, Ele já começou a fazer, já começou a estar gerado, já está no 6º mês. Ele já gerou, Ele já está fazendo. Aleluia. Por isso que Crônicas diz, riquezas e glórias vêm diante de ti, Senhor. E tu dominas sobre tudo. O Senhor domina sobre a tempestade, sobre as leis da natureza. E na tua mão há força e poder. E na tua mão engrandecer e o dar força a tudo. Aleluia. Você está tomando posse, irmão? E agora vamos para o centro da mensagem, então. Versículo de número 37. Que é a revelação do sonho, que é Deus revelando o nosso futuro. Aleluia. Verso 37. O anjo então diz para Maria, pois nada e nada é impossível para Deus. Irmão, você tem que se apegar nessa palavra. Não sei o que você está passando, mas você tem que se apegar nessa palavra. Eu não sei o que te falaram,
mas esquece o que te falaram e pega nessa palavra, meu irmão. É impossível para o homem, mas não é impossível para Deus. É impossível humanamente, mas não é impossível para o Senhor. Quando Deus me deu essa revelação no sonho, querido, foi tão tremendo, tão nítido, que Deus me mostrava pessoas da nossa igreja tendo sonhos, mas achando que é impossível. Irmão, entenda algo, querido. Eu não sei que tipo de sonho, eu não sei aquilo que está impossível na sua vida. Eu não sei, meu irmão, se é a tua situação financeira, se é o emprego que você está procurando, se é a salvação do teu familiar, se é a restauração do teu casamento, se é a libertação de um vício, se é uma cura que você precisa. Eu não sei que âmbito que é, mas o que o Senhor está falando, porque para mim nada é impossível. Receba essa palavra em nome de Jesus, querido. Em Mateus 19, 26, Jesus disse assim: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Jó 42, 2, Jó diz assim: Senhor, eu sei que o Senhor pode fazer todas as coisas. E no finalzinho do verso 42, Jó diz assim: e nenhum dos seus planos podem ser impedidos. O plano que Deus tem para você nesse ano de 2021, o plano de restauração, o plano de recomeçar, o plano de reiniciar, o plano de milagre, o plano de restituição, nenhum plano de Deus pode ser impedido na tua vida. Em nome do Senhor Jesus, querido. Marcos 9, 23. Quando o pai daquele menino endemoniado está desesperado, os discípulos não conseguem expulsar os demônios. Ele pede ajuda para Jesus e fala: se tu podes, Senhor, ajuda meu filho. E Jesus disse assim: se podes? Jesus disse assim: tudo é possível aquele que crê. Tudo é possível aquele que crê, querido. E no verso 38, no último versículo da noite, agora é o fechamento da história, a resposta de Maria ao chamamento profético na vida dela. Agora ela precisa responder se aceita ou não aceita, porque Deus não obriga ninguém a nada. Olha a resposta da Maria. Respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Irmão, aqui parece que é simples, mas não é simples. Porque se coloca no lugar de Maria. Maria está noiva de José. Talvez ela tenha um plano para o casamento, tenha um plano para a lua de mel. Talvez ela quer curtir o casamento 2, 3 anos, para depois pensar em filho. Talvez Maria fez plano, teve sonhos, mas agora ela tem que abrir mão dos sonhos dela para viver os sonhos de Deus. Porque ela vai ter que gerar uma criança grávida naquele tempo. Uma mulher engravidar antes do casamento, sabe qual era a pena? Apedrejamento. Apedrejamento. Então Maria, meu irmão, está abrindo mão dos sonhos dela, correndo risco de vida e dizendo: eu sou tua serva, que se cumpra em mim a tua palavra, não mais os meus sonhos, mas os teus sonhos em mim, Senhor. Aleluia, querido. Ela diz assim: faça em mim a tua vontade, não mais a minha, mas a tua vontade. E nós precisamos estar abertos para que Deus faça a vontade dele na nossa vida. Assim como Maria, ela se abriu, não para ter a vontade dela, mas para ter a vontade do Senhor. E essa mesma obediência vem do filho de Maria, Jesus, quando ele está no Getsêmani orando. E a Bíblia diz, irmão, que ele orava e caía um suor em gotas de sangue. Porque lá no Getsêmani, Jesus viu tudo que ele tinha que passar. Se tem um lugar que quando eu for para Israel, eu sei que eu vou chorar, vai ser no Getsêmani. Porque ali Jesus tomou a decisão, se ele seguir em frente ou não. E se ele desistisse, nós estaríamos perdidos. Mas a Bíblia diz no livro de Marcos,
que naquela agonia, irmão, pensa bem ele vendo Judas o traindo com um beijo, os soldados prendendo ele, batendo no rosto dele, cuspindo nele, fazendo ele carregar uma cruz, colocar uma coroa de espinho, pregá-lo na cruz, enfiar uma lança nele, ele com sede pede água, dá um vinagre, ele vendo tudo isso, naquela agonia, na humanidade de Jesus. Então ele vai orar no Getsemane naquela madrugada, onde os soldados estão vindo, onde Judas vai traí-lo. E ele diz assim: ah, papai, tudo te é possível. E se possível for, passa de mim esse cálice. Contudo, papai, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Aleluia, irmão. Jesus está falando: não seja a minha vontade, mas seja a tua vontade. Se o Senhor quer que eu passe tudo isso, eu vou passar. Não é o que eu quero, mas é o que tu queres. Eu quero o que tu queres. Que você nesta noite, irmão, e você que nos assiste pela internet, se abra, não para o que você quer, e sim o que Deus quer fazer na sua vida. Porque hoje Deus nos chama com um chamamento profético, assim como chamou Maria, assim como chamou Isaías, e assim como chamou Jesus. Hoje Deus está levantando aqui pessoas com chamamento profético para as nações, amém? Se coloque em pé em nome de Jesus para nós orarmos. Aleluia. Feche os seus olhos, querido. Que você nesse momento possa entender que Deus te trouxe aqui para responder a tua oração. Agora nesse momento, meu irmão, eu quero que você coloque no altar do Senhor, em pensamento, qual é o teu maior sonho em 2021. Assim como eu, talvez você tenha muitos sonhos. Mas agora nesse momento, coloque diante do Espírito Santo qual é o teu maior sonho. O que você mais gostaria que Deus realizasse na sua vida em 2021. Aquilo que humanamente é impossível. Aquilo que você acha que não tem mais jeito. Coloca agora diante do Senhor. Porque Deus está gerando algo novo dentro de nós hoje. Deus está revelando o teu futuro, aleluia. E nós vamos louvar agora, mas coloca diante do Senhor, qual é o teu sonho? O que você mais quer nesse ano de 2021? Irmão, agora é hora de você escolher qual é o maior sonho para 2021. Não é para falar todos os sonhos que você tem. Agora Deus está direcionando. Qual é o teu maior sonho? Qual é aquilo que você quer que o Senhor gere dentro de você hoje? Algo novo, esse sonho para ser realizado. Coloca diante do Senhor.